Você sabia que o advérbio bem nem sempre transmite valor de modo? Isso mesmo, nem sempre. Vamos lá, aos exemplos. Se eu chegar para você e disser assim, rapaz, eu cheguei bem de viagem. Você chegou como? Bem. Esse bem aí é modo. Maravilha. Se eu disser, eu cheguei bem cansado, esse bem já não é mais modo. Esse bem aí, ele está intensificando o nome, o adjetivo cansado. Então, se ele está intensificando, ele está transmitindo a ideia de intensidade. Então, bem, ele pode ser um advérbio de modo e pode ser um advérbio de intensidade. Agora, para ele ser um advérbio de intensidade, ele terá de estar ligado a algum elemento, principalmente adjetivos, como eu falei para você agora. Bem cansado equivale a quê? Muito cansado. Às vezes, as pessoas acham que como vai dar sempre a ideia, a conjunção como, vai dar sempre a ideia de comparação. Lê do engano. De jeito nenhum. Como ele pode também dar essa ideia que eu vou passar para você agora. Esta ideia. Se eu chego para você e digo assim, como choveu muito, não pude ir ao curso. Esse como aí não é comparação. Esse como não é conformidade. Esse como é o quê? Esse como equivale a já que, visto que, uma vez que, o clássico, por quê? Então você percebe que ele está trabalhando em cima de uma ideia de causalidade. Então esse como tem ideia de causa. Uma vez que, já que, visto que. Como é uma conjunção causal. Valor de causa. E não esquecer, toda causa gera uma consequência. Exemplo, como choveu muito é a causa. Logo, a oração seguinte, não pude ir ao curso, será a consequência. À medida que e na medida em que. Será que os dois são sinônimos? Não. Como assim, Heber? Como assim não são sinônimos? À medida que é a proporção que. Quanto mais. À medida que o tempo passa, eu aprendo mais língua portuguesa. À medida que o tempo passa, eu me sinto mais seguro em português. Então, isso é proporcionalidade. Você está trabalhando com a ideia de proporção. Mas, quando eu chego para você e digo assim, olha, na medida em que eu estudei, serei aprovado. Quer dizer, sabe o quê? Eu serei aprovado, visto que, já que eu estudei. Com a ideia, sabe de quê? De causalidade. Então, na medida em que, é causa. À medida que, vai ser com grave, viu? Com crase, sinal negativo de crase, um acento grave. À medida que, vai ser proporção. Não esquecer, são diferentes. Então, em uma questão, nunca associe à medida que com o mesmo sentido de na medida em que. Tá? Na, em, vai ser causa. Na medida em que. A, que, sem o em, vai ser proporção. À medida que. Você sabe o que é um dígrafo nasal? Você diz, oi? Como assim? Dígrafo nasal, eu vou dar a dica para você agora. Vou botar a boca no trombone. Toda vez que você encontrar uma vogal, olha só, olha a dica, uma vogal, seguida de letra M ou N, e seguida de uma consoante, isso vai ser um dígrafo nasal. Me dá um exemplo para mim, por favor. Eu vou dar um exemplo que tem logo 2 dígrafos nasais. Vejamos. Importante. I, vogal. M, a letra M. P. Pronto, isso aí é um dígrafo. O que é um dígrafo? São 2 letras formando um só som. Isso aí foi um dígrafo nasal. Importante. Aconteceu também com esse trecho
esse término tante, A-N-T. O A e o N, eles estão dando uma ideia só, um som só. É como se você estivesse utilizando um tio em cima do A e um tio em cima do aquele I do importante. Isso é dígrafo nasal. Só lembrando que dígrafos são dois sons, duas letras formando apenas um som. Duas letras que formam apenas um som. É isso aí. Vamos lá? Povo, feiura tem acento ou feiura não tem mais acento? Com o novo acordo ortográfico, instituído em 2009 e passando a ser obrigatório em 2016, o novo acordo ortográfico ele diz o seguinte: toda vez que nós tivermos um hiato, o que é um hiato? É uma vogal separada de outra vogal. Tá? Toda vez que nós tivermos um hiato e ele estiver precedido de um ditongo, o que é ditongo? Dois sons de vogais numa mesma sílaba. Um ditongo decrescente, aquele hiato, quando ele é tônico, mesmo tônico, não recebe mais um acento agudo. Exemplo, feiura, ei, fei, i, ditongo decrescente. Então, ditongo decrescente, seguido do U, que foi o hiato. Então, se ele seguiu do U, que foi o hiato, esse U é tônico, é forte. Tônico significa forte. Mesmo assim, não tem mais o acento. Não se esqueça disso. Você sabe o que é um dífono? Dífono? Sério? Não sabe? Gente, dífono é o oposto de dígrafo. Dígrafos são duas letras formando um só som. O dífono é quando eu tenho uma letra formando dois sons. Uma palavra bem clássica que temos aqui, táxi. Táxi. Perceba que esse X, ele tem som de ks. Aí, é como se fosse KS. Táxi. Então ele tem, a palavra táxi tem 4 letras e tem 5 sons, que é o que a gente chama de 5 fonemas. Isso é um dífono. Tem mais exemplos para vocês, como tórax, axila. Não se esquecer do que é dífono.